A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título O Início da Caminhada. Estamos iniciando mais um trimestre aqui da revista CPAD, o segundo trimestre do ano 2024. Nós temos em mãos aqui uma revista muito boa, uma revista que vai falar da carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista tem lições maravilhosas com muitas aplicações práticas para a nossa vida, e agora na lição número 1 nós vamos falar sobre o início da vida cristã, como que nós nos convertemos, como que a salvação opera na nossa vida. Então é uma lição muito boa, muito interessante, com muitas aplicações práticas, e eu convido você a assistir essa aula até o final. Se você é professor da EBD, aluno da EBD e quer aprender mais sobre esse tema, eu tenho certeza que você vai sair edificado aqui dessa aula. Eu aprendi muito estudando para essa lição, para ministrar aqui essa lição. Então, assim, é um tema muito bom, porque vai falar aqui da conversão. A passagem bíblica que nós vamos estudar é João 3, de 1 a 8, que é a conversa que Jesus teve com Nicodemos. É uma passagem muito conhecida, mas ao mesmo tempo muito mal interpretada. Então, aqui nessa lição, nós vamos fazer a interpretação dessa passagem e nós vamos seguir aqui a estrutura da lição, que eu gostei muito. O pastor Ziel Gomes, que escreveu essa revista, ele estruturou todas as lições da seguinte maneira. O primeiro tópico é uma introdução ao tema. Então, ele fala ali de maneira geral sobre o tema. Então, aqui no nosso caso, no primeiro tópico, aqui a gente vai falar sobre a caminhada com Cristo. Então ele vai falar sobre a questão dos caminhos, da vida humana, a vida com Cristo, os três companheiros da nossa caminhada, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa introdução geral. Depois, no tópico 2, ele vai fazer a exposição do texto bíblico. Então, no tópico 2 de todas as lições, eu prestei atenção aqui nessa revista, que o pastor Ziel Gomes faz assim. Ele faz uma exposição do texto bíblico, então aqui é a interpretação do texto, aplicações do texto, e no terceiro tópico ele foca mais numa aplicação prática do texto bíblico. Então, assim, a gente vai ver aqui no tópico 2, só voltando aqui ao tópico 2, o novo nascimento. Então, o que significa nascer de novo? Que era o que Jesus estava ensinando para Nicodemos. E no tópico 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Então, no tópico 3, ele vai apresentar aqui o Novo Testamento como sendo a base para o novo convertido, para que ele possa conhecer mais de Cristo. Então, é uma lição que serve tanto para quem é crente antigo, como para quem é novo convertido. Essa lição ela vai falar realmente do início da caminhada do cristão, vai trazer assuntos muito importantes no contexto soteriológico, que é o contexto da salvação, e também com aplicações práticas para a nossa vida. Então a gente tem aqui uma boa introdução para a revista como um todo. As próximas lições vão depender da lição número 1. Então eu acredito que a lição número 1 ela tem que ser muito bem estudada, muito bem explicada, e a gente tem que guardar realmente na nossa mente, no nosso coração, o conteúdo dessa lição para que nós possamos compreender as próximas lições aí que serão ministradas nas próximas semanas. Bem, vamos lá. Antes de iniciar, eu quero falar um pouco do slide da revista CPAD que nós temos no nosso site. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, é pronto para ser usado, você baixa, já usa na sua igreja. Se você quiser modificar, você pode modificar. Então, quem é assinante do EBD em Foco, baixa esse slide, tem um arquivo no seu computador e ministra uma aula de excelência. Não precisa passar aí 10 horas preparando o slide. Não, o slide já está pronto porque ele é 100% baseado na revista. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso aos slides de adultos, de jovens e vários bônus como slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Tem treinamento para professores da EBD, conteúdo de excelência que vai te ajudar muito a se capacitar e ministrar uma aula de excelência na EBD. Nós temos estudos bíblicos em slide totalmente gratuito, ou seja, as lições antigas da CPAD, que nós já publicamos e tal, o pessoal já baixou, nós resolvemos publicar gratuitamente as lições antigas da CPAD em PowerPoint, ou seja, o slide em PowerPoint. Nós salvamos ele no formato em PDF para ficar um pouco mais fácil para o download e disponibilizamos no nosso site gratuitamente. Então, sim, você encontra lá vários slides antigos com temas dos mais variados que você pode usar em culto de ensino, pregação na sua igreja e até para complementar a lição. Por exemplo, eu pesquisei João. Lá a gente entra e pesquisa o título, pesquisa passagem bíblica, o que você quiser. Eu pesquisei por João, olha só o que apareceu, várias lições antigas que têm a mesma passagem bíblica dessa lição. Então, falando aqui sobre salvação, novo
nascimento, necessidade do novo nascimento, processo de salvação, tudo isso dentro do contexto que a gente vai estudar nessa lição. Então acesse lá o nosso site ebdenfoco.com, procure logo na página inicial a parte que fala de slide gratuito, clique lá, faça a busca e pegue esse material de qualidade que você vai enriquecer o seu conhecimento e vai, quem sabe, usar na sua igreja. Vale ressaltar que são slides de lições antigas, porém com conteúdo da CPAD, conteúdo de qualidade e que você pode ministrar na sua igreja no formato de slide mesmo. Bem, o EBD em Foco tem experiência na produção desse material, né? Desde 2016 a gente produz conteúdo para a revista CPAD, então já temos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles, como eu mostrei ali. Assinante tem um diferencial que baixa em PowerPoint e baixa o slide da revista atual. Nós temos uma equipe qualificada que trabalha toda semana para disponibilizar esse material para você. Aula em vídeo, áudio, PDF, cursos, enfim, muito conteúdo de qualidade na nossa plataforma. Então acesse ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Bem, vamos para o textório da lição que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Então essa passagem é uma passagem muito conhecida que fala do novo nascimento. Jesus está falando aqui para Nicodemos que ele tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus repreende ele e tal. A gente vai ver durante a aula detalhes dessa passagem bíblica, mas que fique bem claro aqui que nós temos que nascer de novo. É o novo nascimento. Algumas Bíblias traduzem como nascer do alto. No entanto, a tradução é equivalente. Nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito. Como a gente vai ver durante a aula, vamos explicar esses versículos aqui em detalhes. Verdade prática, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então é muito comum no meio evangélico a gente ouvir pessoas falando que nasceu de novo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, tem hinos falando sobre isso, mas a gente precisa realmente compreender o que é esse novo nascimento, como que se dá esse novo nascimento. Então essa lição aqui vai esclarecer esse tema. Aqui a gente tem os objetivos. Eu sempre pulo os objetivos aqui na aula porque eu falo deles no começo do vídeo. Sempre no começo eu falo dos objetivos. Então, para você não ficar achando aí que toda vez eu pulo os objetivos, mas é porque eu já falei sobre eles. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João 3, de 1 a 8, uma passagem muito conhecida, né? Conversa de Jesus com Nicodemos. A gente avança aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula essa passagem vai ser explicada e a gente volta nela. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos aos nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Então, a ideia é que nós possamos compreender melhor como que é a nossa caminhada. Aqui nessa lição, nós vamos falar do início dessa caminhada, mas na revista como um todo, nós vamos falar de toda a caminhada do cristão. É uma jornada. Então a gente vai falar de santidade, a gente vai falar de perseverança, a gente vai falar do céu, que é o nosso destino final. Então, assim, vai ser uma revista como um todo, assim, muito boa, muito maravilhosa. E essa lição número 1, ela vai nos dar uma base muito boa para as próximas lições. Então, a gente entender como que inicia a caminhada do cristão faz toda a diferença para compreender todos os outros temas que serão estudados mais adiante, né, que serão aplicados na nossa vida. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, a ideia aqui é justamente essa, conceituar o novo nascimento, o que significa nascer de novo, entender a relação dessa experiência com o Espírito Santo e, por último, né, fazer uma aplicação prática dessa questão da importância do Novo Testamento, né, para que nós possamos nos firmar aí no início da nossa jornada de fé. Tópico 1, a caminhada com Cristo. 1.1, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, aqui em João 3,6, Jesus está falando desse contexto, né? Nós nascemos como pessoas normais, pessoas carnais. Carnais no sentido de ser normal mesmo. Entende? Carnal aqui não é
natureza pecaminosa. Às vezes a palavra carne se refere à natureza pecaminosa, aqui nesse contexto não, está falando de simplesmente um corpo humano natural. Então a gente nasce e um dia a gente vai morrer. Agora a vida com Cristo é diferente, né? A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Então, assim, sabemos que a vida humana realmente é sofrida, mas ela pode ser algo maravilhoso e extraordinário se Cristo fazer parte dessa vida. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo como Salvador, nós somos livres dessa lei, né, que leva para a morte. E agora nós temos uma lei que é do Espírito de vida. Então, a vida em Cristo é vida no Espírito, é felicidade verdadeira, é plenitude no Espírito. Nessa vida, há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho de Deus ou uma filha de Deus. Então, realmente, a partir do momento que nós participamos da família de Deus, somos integrantes da família de Deus, somos realmente filhos de Deus e não simplesmente uma criatura, porque tem alguns que são apenas criaturas de Deus. Deus criou, é uma criatura, mas nós não, nós estamos no patamar de filhos e filhas de Deus. Então, assim, nós temos uma nova vida, novos propósitos, novos pensamentos e novas esperança. Esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, nascer do Espírito é nascer para essa nova vida, essa nova jornada. Tópico 1.2, os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios 1, de 3 a 6, diz assim, no caso aqui eu coloquei somente o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa passagem de Efésios vale muito a pena você ler o capítulo inteiro, todo o capítulo primeiro, porque ali o apóstolo Paulo vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo no contexto da salvação. Então, assim, recebemos Jesus como Salvador, agora Deus passa a ser nosso Pai. Então, Deus só é Pai daqueles que creem em Jesus como Salvador, porque aí sim nós pertencemos à família de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Então, o relacionamento com Deus não é um relacionamento distante, um relacionamento em que nós não temos contato, como se Deus fosse esse ser superior que está longe, que a gente não tem acesso. Não, o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento de pai e filho. Deus está do nosso lado, Ele quer o melhor para nós. Então, Ele nos olha como filho e nós olhamos para Ele como um pai. Então, isso aqui é algo maravilhoso, é um diferencial do cristianismo. A gente vê Deus como pai, sabendo que Deus nos vê também como filho. Além do pai, temos também o seu filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente tem o Filho, no caso Jesus também é Deus. Vale ressaltar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Filho é o Deus encarnado. Então, Jesus, ele encarnou, viveu entre nós, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Ele é o nosso intercessor. Então, assim, os teólogos costumam chamar isso de economia da salvação, que é assim, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo opera a salvação no nosso coração. Então aqui não são 3 deuses distintos, é um Deus que opera em 3 pessoas. É a doutrina da Trindade, que realmente é bem complicada de nós compreendermos ela 100%. No entanto, nós sabemos dessa realidade. Então, assim, o Filho, que no caso é Jesus Cristo, foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação
é baseada na fé em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna, ela vem através de um relacionamento com Jesus Cristo, com o Filho, e nos conduz com segurança para o seu reino celestial, ou seja, nós estamos caminhando para viver com ele na eternidade. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, assim, o Espírito Santo é o Consolador, é ele que opera a salvação no nosso coração, ele que nos convence do pecado, é ele que nos fortalece, ele permanece conosco. Então, na economia da salvação, o Pai planejou, o Filho executou e quem opera a salvação no nosso coração é o Espírito Santo. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Então, assim, foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, que fez com que nós nascêssemos de novo. Então, o novo nascimento vem através de algo sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida para transformar a nossa natureza caída, né? E assim, de fato, nós somos filhos de Deus. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. João 3,6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, a gente vai falar mais na frente sobre isso, né? Sobre o novo nascimento, sobre a questão do nascer do Espírito, nascer da água do Espírito. Então, a gente vai entender melhor isso aí. Mas que fique bem claro, a salvação ela opera na nossa vida através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. É o Espírito Santo que vai tocar em nosso coração para que nós, de fato, possamos reconhecer que somos falhos, somos pecadores e precisamos de Cristo. Então, somente através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo que nós seremos regenerados, nós seremos uma nova criatura. Tópico 2, o novo nascimento. 2.1, por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. Então, Jesus está falando com Nicodemos aqui, porém, aqui é um ensinamento que serve para todas as pessoas, todos os seres humanos. Então, todos nós precisamos nascer de novo. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Então, Nicodemos era um fariseu, né? Alguém ali que participava talvez do Sinédrio e tal, tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, era um erudito. Ele foi procurar Jesus à noite, talvez para ninguém ver, né? Algo meio escondido ali e tal. Ele foi conversar com Jesus porque realmente ele queria tirar suas próprias conclusões, né? Provavelmente ali no meio dos seus amigos, fariseus, tal, o pessoal falava mal de Jesus, comentava sobre Jesus, e ele realmente quis saber quem era Jesus e foi conversar com Jesus. Vamos avançar aqui, ó. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Então, assim, Nicodemos chega diante de Jesus como um homem comum, como um homem pecador. Talvez ele não tinha consciência disso. Talvez ele estava naquele pensamento de que as suas boas obras, porque ele guardava a lei, fazia isso, fazia aquilo. Talvez ele achava assim que ele estava num patamar superior, né? Porém, né, Jesus apresenta para ele que não. Jesus apresenta ali para ele que a situação dele não é diferente da situação do restante da humanidade, porque sabemos que a queda de Adão e Eva manchou toda a humanidade. Então, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, todos nós nascemos inclinados para o pecado. Vale ressaltar que o pecado não é intrínseco do ser humano. Deus criou o ser humano sem pecado. Depois que o pecado entrou, manchou o ser humano, aí sim todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Nós temos aqui várias passagens citadas aqui na revista, né, sobre essa questão do novo nascimento, porém eu resolvi colocar no slide João 3,5, que está dentro do contexto aí da conversa de Jesus com Nicodemos. Diz assim, ó, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então aqui Jesus está falando para Nicodemos da questão da regeneração, do novo nascimento. Porque a salvação, ela é completa, ela é plena. Tem vários aspectos da salvação. O primeiro aí é a questão da justificação, que é o perdão dos pecados. Então, uma vez que todos pecaram, de acordo com Romanos 3:23, então todos precisam de ter os seus pecados perdoados. Como que nossos pecados são perdoados? Através do sacrifício de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, o preço que nós deveríamos pagar. Ele pagou e, por causa do seu sacrifício, os nossos pecados foram perdoados. Uma vez que os nossos pecados foram perdoados, entra uma nova fase na questão da vida cristã, que é a regeneração. Então, a partir daí, nós vamos nos transformar numa nova criatura. Então, nós temos que nascer de novo. Esse é um outro aspecto da salvação. Depois a gente pode falar futuramente de santificação, glorificação, né? Enfim, são vários aspectos que tem aí na questão da salvação, né? Nós somos incluídos na família de Deus e tudo mais. Mas vamos nos ater aqui nessa questão do novo nascimento, para nós entendermos melhor. Aqui nessa passagem de João 3,5, diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Existem várias interpretações para esse versículo aqui, não é fácil. Eu dei uma estudada, li o comentário do Champlin, li o comentário do J. Carson, eu vi que cada um deles lista ali as várias interpretações, e o próprio escritor da revista dá uma interpretação mais na frente que eu achei um pouco confusa, não gostei muito, né? mais na frente aqui no tópico, aqui mais adiante, ele vai falar um pouco o que significa nascer da água e do Espírito. Então eu resolvi apresentar aqui o que eu achei assim mais coerente para interpretar essa passagem. Eu vou colocar aqui um trecho do comentário do J. Carson, que diz assim, ó: a interpretação mais plausível de nascer da água e do Espírito depende de 3 fatores. Então vamos ver cada um desses fatores. Primeiro, a expressão é paralela à do alto, e assim somente um nascimento está em vista. Então nascer de novo, nascer do alto e nascer da água e do Espírito é tudo uma coisa só. Alguns por aí vão fazer umas interpretações assim, dizendo que são vários tipos de nascimentos diferentes. Não, é tudo uma coisa só. Jesus está falando de um único nascimento. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Segundo, a preposição de rege ambos água e espírito. A forma mais natural de entender essa construção é ver a frase como uma unidade conceitual. Há uma fonte de água-espírito, que representa a origem dessa regeneração. Ou seja, nascer da água e nascer do Espírito não são 2 nascimentos diferentes. Não, é uma coisa só. Ou seja, tudo ali está interligado. É o mesmo nascimento, água e Espírito. Terceiro, Jesus censura Nicodemos por não entender essas coisas em sua função como mestre de Israel, um catedrático das Escrituras. E isso, por sua vez, sugere que nós devemos nos voltar para o que os cristãos chamam de Antigo Testamento para começar a discernir o que Jesus tinha em mente. Ou seja, Jesus, ao falar para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito, que tinha que nascer de novo, e Nicodemos não entendeu, Jesus vai criticar ele, porque o mestre de Israel, o mestre naquela época, ele era alguém que tinha muita coisa decorada, eles decoravam trechos grandes das Escrituras. Então Nicodemos tinha assim várias profecias na sua mente, decorado ali, várias passagens do Pentateuco, tudo decorado. Então como que você, Nicodemos, que conhece a lei, não está entendendo o que eu estou te falando? Aqui a gente precisa realmente voltar no Antigo Testamento para saber o que Jesus está querendo dizer como nascer da água e do Espírito. No Antigo Testamento, a gente vê a presença marcante do Espírito. O Espírito está presente na criação. É o Espírito que capacita as pessoas na construção do tabernáculo. É o Espírito que capacita pessoas para governar Israel. As profecias de Ezequiel, de Jeremias e outros profetas falam de um tempo futuro em que o Espírito vai ser derramado de forma plena e completa. Então, assim, o Espírito sempre está presente ali no Antigo Testamento. A água no Antigo Testamento sempre traz a ideia de purificação. Os vários rituais que os judeus tinham no Antigo Testamento, que usava a questão da água, é para simbolizar a purificação dos pecados também.
Então, assim, tanto o Espírito como a água no Antigo Testamento trazia essa ideia de algo novo, de renovação, de purificação, de perdão, né? E Nicodemos não conseguiu compreender isso. Só para ficar bem claro, eu coloquei aqui uma passagem de Ezequiel 36, de 25 a 27, que diz assim, ó: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, assim, a gente tem dentro da mesma passagem água e espírito, falando de purificação, de ter um coração novo, um espírito novo, tirar coração de pedra, colocar um coração de carne, ou seja, um coração que vai se quebrantar, vai colocar o espírito dentro, vai andar nos estatutos. Então, essa passagem de Ezequiel aqui, ela assim, é um resumo de tudo que o Antigo Testamento fala sobre água e espírito. Então, está bem claro que Jesus está falando de um único nascimento. Você tem que nascer com um nascimento diferenciado, o nascimento que vem do alto, o nascimento novo, o nascimento que vem através do Espírito, algo que é dado por mim. Ou seja, Jesus está falando isso. Eu é que proporciono esse nascimento, algo sobrenatural que opera através da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse nascimento novo, essa vida nova, vem através do Espírito e é algo sobrenatural, é algo do alto, é algo do céu. Eu acredito que tenha ficado clara essa explicação. Se não ficou, depois deixe no comentário, a gente pode falar mais sobre esse tema aí nos comentários do vídeo. Vamos para o tópico 2.2, a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Porque assim, os fariseus eram aqueles que estavam preocupados com a lei, em guardar todos os princípios da lei, enfim, eles tinham essa preocupação. Então a gente pode concluir que Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele tinha um papel muito importante naquela sociedade e ele tinha esse pensamento que todos os fariseus tinham, né, de que eles eram superiores, porque eles faziam um esforço muito grande para guardar toda a lei de Deus, né, e achavam que seriam salvos por causa disso. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei, dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. Então, tudo indica que Nicodemos estava preso na questão da religiosidade, da religião, tinha um conhecimento teórico de Deus, mas não tinha um relacionamento com Deus. Então, a sua alma precisava de algo a mais, de um verdadeiro relacionamento com Deus. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. João 3,2: Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então, o que motivou Nicodemos procurar Jesus para saber quem era Jesus foi os milagres. Ele ficou sabendo do que Jesus estava fazendo, quem sabe ele viu ali pessoalmente Jesus operando algum milagre, e ele falou, não, eu preciso encontrar esse Jesus, eu preciso conversar com ele, porque tem algo ali que eu não consegui compreender ainda. Então ele procurou Jesus porque ele realmente viu os milagres. Então, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, João capítulo 3, versículo 3, Jesus já começa com Nicodemos, né, falando do reino de Deus. E isso aqui é importante porque os judeus, eles tinham assim na sua mente algo muito forte, essa questão do reino, né? Há muito tempo eles não eram mais um país independente, não eram um reino independente, estavam sempre na mão de outros povos, né? Primeiro eles foram escravizados pela Babilônia, depois se tornou o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois o Império Romano. Então, assim, era uma nação que tinha perdido aquele status de um reino, né, como tinha antigamente, no tempo de Salomão, no tempo de Davi. E também eles estavam esperando o Messias.
e acreditavam que o Messias iria inaugurar uma nova era na nação de Israel, um novo reino, e esse reino, né, seria um reino terreno. Estavam nessa expectativa, né? E Nicodemos, não sei se ele pensava assim, mas quando Jesus fala que não pode ver o reino de Deus, ele está falando assim: olha, Nicodemos, tem um reino que é muito superior a isso que você está pensando, que você tem em mente. E esse reino superior só pode ser alcançado se você nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Então não tem como alcançar o reino de Deus, ver o reino de Deus, participar do reino de Deus, se não for através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. 2.3. O novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima de Deus e de mais ninguém. Então, assim, dentro do contexto de João capítulo 3, a palavra do original, do grego, que é traduzida como de novo ou do céu, está se referindo a um novo nascimento que é superior, que vem por intermédio da palavra, vem por intermédio de Deus, vem de cima. 1 Pedro 1,23 diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela é superior, ela é incorruptível. Então, é ela que vai transformar a nossa vida. Então, essa palavra, né, que vai trazer essa transformação, esse novo nascimento, esse nascimento que é superior, que é do céu, né? O novo nascimento é o nascer do alto. Para explicar esse processo de nascer de novo, Nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Então é aqui a parte da lição que o escritor da revista vai fazer a interpretação de nascer da água e do espírito, que eu não concordo muito, que eu achei um pouco confuso. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou fazer uma observação sobre essa interpretação dele, que diz assim, com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei, simbolicamente ao seu sentido. Ora, Nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. Mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Aí ele vai citar aqui João 4,14, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Bem, qual é a confusão aqui? Tá? Primeiro que ele vai dizer, né, que a água é uma referência a antiga lei, a antiga aliança. Qual é o problema disso? É que Jesus está falando que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, se eu tenho que nascer da água e do Espírito, e esse nascimento, de acordo com o contexto, é um nascimento superior, é um nascimento que vem do alto, do meu ponto de vista, não faz sentido eu dizer que a água aqui representa a antiga lei. Porque Jesus está falando de uma nova lei, de uma nova aliança, de algo novo. Então, por que ele vai usar a antiga lei? Como eu expliquei anteriormente, para nós entendermos água e espírito, de fato, a gente tem que voltar no Antigo Testamento. Mas aqui, para nós entendermos o significado. Então, água e espírito no Antigo Testamento é uma referência à purificação, né, a algo novo, à transformação. Então, Jesus realmente bebe na fonte do Antigo Testamento, para usar essa figura de linguagem, água e espírito. Mas eu acho pouco provável que a palavra água aqui seja uma referência à antiga lei. Eu acho pouco provável. E depois ele cita João 4,14, que está no contexto da mulher samaritana, que é um outro contexto, que eu acho que fez uma confusão. Então, eu não gostei muito dessa parte da lição, achei que ficou confuso. O escritor da revista tentou explicar aqui sobre o significado de água e espírito, mas eu acho que não ficou legal. Eu prefiro a interpretação do J. Carson, né, que eu citei anteriormente, né, que realmente água e espírito é um único nascimento, não são dois nascimentos diferentes. Aí ele coloca assim, com o espírito, Nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo.
Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então aqui nesse parágrafo, eu acho que ele acertou, né, colocando aqui que realmente esse novo nascimento é um milagre do alto, é um mistério da fé, é algo sobrenatural, realmente faz sentido. Né? O que eu não gostei de maneira geral foi fazer essa separação de água e espírito e colocar a água como referência à antiga aliança. Tá? Eu defendo a ideia de que água e espírito é uma coisa só, né? Está se referindo, né, ao novo nascimento, a esse nascimento superior que tem a ver com purificação, né, com uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos para o tópico 3, que diz assim: o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. 3.1, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. Então, assim, o Novo Testamento, ele não veio prontinho, tá? Tipo, tá aqui os 27 livros do Novo Testamento e tal, as cartas de Paulo, os evangelhos. Não, foi um processo, foi gradual. Né? Os livros foram escritos e foram usados na igreja, foram distribuídos naquela época, até que chegou o momento que eles reuniram, separaram aquilo que realmente era canônico, que era inspirado, né, e montaram ali o Novo Testamento. Então, no início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, que é a antiga lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Gálatas 4:4 diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, assim, nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Essa nova aliança veio agora na plenitude dos tempos. No momento certo, veio Jesus, que é nascido de mulher, nascido sob a lei, inaugura essa nova aliança. Então, assim, a igreja primitiva sabia muito bem essa distinção. Os livros da antiga aliança, que eram os livros do Antigo Testamento, e os livros da nova aliança, que estavam sendo produzidos ali naquele momento. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, ou seja, Deus fez uma nova aliança com o seu povo. Traduzido pela Septuaginta da palavra grega diateque, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Jeremias 31:31 diz assim, ó: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, esse concerto, essa aliança, isso vai ser algo muito superior. Então, vai ser uma nova dispensação, vai ser uma nova maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Do latim, o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diateque. No caso, testamento, latim, diateque, grego, mas traz a mesma ideia, tá? Nova aliança, Novo Testamento, é algo, né, que tem aí o Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança, e o Novo Testamento, a nova aliança. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. Então, assim, canônico é aquilo que é considerado inspirado. Então, a gente usa o termo canônico nesse sentido. Tá? Então, toda vez que você ouvir essa palavra canônico, significa que faz parte do cânon. A palavra cânon significa régua. É como se fosse uma régua de medir. Então, tudo que se encaixa dentro dessa medida, a gente chama de canônico. Tanto que essa palavra hoje é usada também para se referir a filmes, séries. Né? O pessoal que acompanha filmes e séries por aí, às vezes tem, né, alguns filmes que fazem parte de uma série de filmes que o pessoal pergunta, esse aqui é canônico? Por que eles fazem essa pergunta? É canônico por quê? Porque faz parte do cânon, faz parte da história original, ou seja, é fiel, né, ao cânon. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Que, ou seja, algo que realmente, né, se encaixa dentro de um perfil. Então, o Antigo Testamento tem 39 livros que nós consideramos inspirados pelo Espírito Santo, que são livros canônicos.
A Bíblia católica, por exemplo, tem alguns livros a mais. Esses livros eles são chamados de deuterocanônicos, porque a palavra deutero significa segundo, ou seja, são os segundos canônicos que a Igreja Católica depois, né, inseriu e colocou eles como canônicos. Então, os livros a mais que tem na Igreja Católica, na Bíblia Católica, né, eles já existiam, os judeus já usavam esses livros, mas eles foram escritos em grego, não foram escritos em hebraico. Né? Eles foram escritos no período interbíblico. Então, assim, são livros que não são de muita confiança. Eles têm ali informações relevantes no contexto histórico, mas não podem ser considerados inspirados, ou seja, canônicos. Então é por isso que eles são chamados de deuterocanônicos, ou seja, que eles são os canônicos que vieram depois. Então a gente só considera os 39 livros que tem na nossa Bíblia no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem 27 livros que são considerados inspirados. Também foi usado algumas regras, alguns critérios aí. Então são livros que, na época que foram escolhidos, eles tinham que ter certeza que aquele foi o verdadeiro escritor. Então as cartas de Paulo são aquelas cartas ali. Então, ou seja, foi Paulo que escreveu. Então tinha também algumas outras cartas com o nome de alguns apóstolos. Porém, elas não eram de confiança. Ninguém tinha certeza que foi realmente aquele apóstolo que escreveu. Então aquelas cartas, elas não foram incluídas no cânon, elas não se encaixavam no perfil. Então a gente pega, por exemplo, as cartas de Pedro. Por quê? Porque foi Pedro de fato que escreveu, foi um apóstolo. Tiago, foi Tiago que escreveu. Então assim, João, os escritos de João. Então a gente pega Mateus, também um discípulo de Jesus. Então todos os livros que estão no Novo Testamento passaram por uma análise rigorosa para definir se de fato eles eram canônicos, ou seja, se eles eram inspirados. Então fez parte do cânon. Lucas não era um apóstolo de Jesus, mas estava próximo de Paulo. Então Marcos também não era um apóstolo de Jesus, mas estava próximo de Pedro. Então dizem, que Lucas era secretário de Paulo e Marcos era secretário de Pedro. Então assim, o que a gente tem no Novo Testamento é algo de confiança. Então faz parte do cânon do Novo Testamento. Nós vamos avançar aqui para o próximo tópico, mas assim, se você quiser se aprofundar nesse tema, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de algumas aulas anteriores, de lições anteriores, que a gente falou sobre isso, a questão do cânon, do Antigo e do Novo Testamento, e aí você pode se aprofundar lá. 3.2, o tema principal do Novo Testamento. O tema principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Então, assim, quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente tem que entender que ali não é a biografia de Jesus. Por exemplo, os evangelhos não são a biografia de Jesus. Os evangelhos foram escritos por teólogos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eram teólogos que escreveram com a intenção de mostrar o Salvador. Então tudo gira em torno de Jesus e a salvação que ele está proporcionando. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, Jesus está presente. Quando a gente vai para as cartas de Paulo, Jesus está presente. E assim sucessivamente. Então o tema principal é Jesus Cristo. E nós podemos estender isso aqui para o Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então tudo que está lá também fala de Jesus. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Vamos ler Mateus 1, 21, 23? Fala assim, ó. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então está bem claro aqui que o propósito de Jesus ter vindo foi salvar. Ou seja, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então tudo que a gente tem na Bíblia está falando o quê? De Jesus Cristo, de salvação, de perdão dos pecados, de mudança de vida, de novo nascimento. Esse é o tema principal da Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia e começam a falar de um monte de coisa, de prosperidade, disso, daquilo, e perde o foco principal. O foco principal é a salvação. 3.3. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu
evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Ou seja, o próprio Jesus falou que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Então, tudo que tem lá fala de quem? De Jesus Cristo. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Então, aqui a gente tem um conselho prático do escritor da revista, que, segundo ele, quem está começando a sua jornada de fé tem que ir para o Novo Testamento, começar a ler o Novo Testamento, porque é mais fácil de entender, vai direto ao ponto. O Antigo Testamento ele é um pouco mais complicado, a gente precisa realmente ter ali um pouco de conhecimento mais profundo para entender algumas coisas do Antigo Testamento, não que seja muito difícil, mas é necessário a gente começar devagar. Então, começar pelo Novo Testamento é o ideal. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende melhor a salvação, a gente entende melhor esse plano de salvação para a nossa vida. No Antigo Testamento, temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Vamos ler Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, assim, Deus falou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, através dos profetas, através do Pentateuco, no caso, o livro da lei e tudo mais. Então, o Antigo Testamento, Deus tinha falado de uma maneira. Agora, Deus falou conosco pelo Filho. Ele revelou o seu Filho. Então, nós temos a palavra de Deus revelada, que é Jesus Cristo. Então, nós temos o cumprimento de todas as promessas da Antiga Aliança. Nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, assim, Deus ele executa o plano de salvação enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e reconciliar a humanidade consigo mesmo, ou seja, reconciliar o mundo consigo. Então, isso se cumpre em Cristo Jesus e é revelado de forma explícita no Novo Testamento. Então, a gente olha para o Antigo Testamento e realmente vê lá as promessas. Jesus está presente no Antigo Testamento, mas essa revelação plena e completa acontece no Novo Testamento. Daí a importância de nós estudarmos mais o Novo Testamento e nos aprofundar no conhecimento de Cristo, que é um conhecimento de salvação, um conhecimento que nos conduz à vida eterna. Então, chegamos agora na conclusão da aula, que diz assim: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Então aqui a gente tem uma conclusão que resume bem o que nós estudamos na lição, que deixa bem claro que nós temos que nascer de novo, e esse novo nascimento marca o início dessa jornada com Cristo. Essa jornada é uma jornada que nós teremos aí uma longa caminhada, Então a gente vai aprendendo com Cristo, aos poucos a gente vai crescendo na vida espiritual. O Novo Testamento vai nos guiar nesse sentido. Isso não significa que a gente tem que ignorar o Antigo Testamento, não é isso. Porém, no Novo Testamento nós temos a revelação plena, completa da salvação em Cristo Jesus. Então a gente precisa realmente ler a palavra, aplicar a palavra na nossa vida, meditar nessa palavra, porque a jornada ela é uma jornada longa. Nós precisamos de força, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Então, se você quer realmente continuar nessa jornada, continuar nessa caminhada, continue lendo a palavra, buscando ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? Então, aqui a gente chega nas perguntas, para quem vai usar o slide aí na igreja.
E mais uma vez, reforçando aqui o nosso site ebdenfoco.com, nosso WhatsApp 94 98409 2869. Então, se você é professor de EBD e quer usar um slide na sua igreja, então acesse o nosso site, nós temos slide de adultos, de jovens, vários bônus aí que você pode acessar na nossa plataforma. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.